Olá, eu sou Daniel Gadelha, médico endocrinologista, e hoje a Sexta Metabólica será com o tema Diabetes mellitus pós-transplante. E aí, gente, hoje eu vou apresentar um tema que ele é um tema que está relacionado com o ambulatório da tarde, né? Vocês já tiveram contato, obviamente, com os pacientes, mas ele é um tema muito relevante, não só por isso, mas por conta da trajetória do nosso hospital como centro transplantador. Então, esse ambulatório, ele surgiu, sei lá, acho que tem mais de 10 anos, né? Ele começou com um colega nosso que fez residência. Ele saiu da residência, que foi o Dr. Marivaldo, por conta dessa demanda do hospital, né? De que tinha, o volume de transplantes ele aumentou muito e, e muitos pacientes com diagnóstico de diabetes pós-transplante e não tinha assim para onde mandar. Era um ambulatório onde estava tudo no mesmo bolo, digamos assim, né? E aí surgiu, por conta dessa demanda, a gente criou um ambulatório específico para diabetes pós-transplante. Né? Bom, eu vou começar aqui com o caso clínico, tá? Aí vocês... O caso é um paciente, é o seu Francisco, ele tem 56 anos, é auxiliar de almoxarifado e é daqui mesmo de Fortaleza, né? Então, ele tem hipertensão já há cerca de 15 anos e esse tratamento da hipertensão era bem irregular. Fora isso, ele relatava ansiedade e estava tratando para hepatite C. Então, ele era ex-etilista, negava tabagismo, sedentário, a alimentação, aquele padrão que a gente vê bem nos nossos pacientes, né? Pobre em fibras, frutas, hortaliças. E ele atualmente está em segmento no serviço de transplante renal, né? Ele encontra-se na fila de espera para transplante renal de doador cadáver. E ele está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. No exame físico, ele é um paciente que tem uma obesidade, né? Um aumento da circunferência abdominal. E nos exames laboratoriais chama a atenção essa glicemia de 101, uma hipercolesterolemia, uma hipertri e uma creatinina elevada, porque já é um paciente em diálise, tá? Então, guardem bem esse caso clínico que a gente vai voltar para ele no final. Bom, no que diz respeito ao transplante de órgãos sólidos, né? A descoberta, digamos assim, a disponibilização de novas classes de imunossupressores, especialmente esses chamados inibidores da calcineurina, né? Os avanços na técnica cirúrgica, os avanços nos cuidados perioperatórios, né? Isso resultou no aumento da sobrevida do enxerto. Então, hoje, a sobrevida do enxerto em 5 anos para o transplante renal gira em torno de 80%, ou seja, um resultado hoje bem satisfatório, né? O transplante hepático 70%, o pulmonar 67% e o cardíaco aí quase 80% também. E aí o que é que acontece? A grande preocupação nesses pacientes hoje é a doença cardiovascular e a morte prematura. Então isso vai estar vinculado ao tempo de doença crônica pré-transplante, ou seja, a gente sabe que quanto maior o tempo do paciente em programas de hemodiálise, maior a mortalidade. Então, por isso que o transplante, ele traz esse aumento de sobrevida também, né? E os efeitos adversos da imunossupressão também convergem para isso, especialmente por conta que está relacionado com outros fatores, né, como a hipertensão, a dislipidemia e o diabetes, que é o tema da aula de hoje. Então, o principal desafio, gente, nos pacientes com diabetes pós-transplante é reduzir o risco cardiovascular e a mortalidade, principalmente nesses primeiros 10 anos de transplante. Então, os pacientes hoje, eles têm a sobrevida do enxerto melhorou muito, né? Aquela doença, né? Aquela enfermidade que estaria responsável pelo aumento de mortalidade mais imediata, ela é substituída pelo risco cardiovascular. Então, por isso, aí esse paciente ele vem para a gente e a gente tem essa missão
de contribuir para reduzir esse risco, tá? Bom, existem estimativas de que o diabetes pós-transplante, ele gira em torno de 10 até 40% dos receptores no primeiro ano. Então é uma porcentagem bem significativa, tanto é que a gente a gente acompanha muitos pacientes, né? E aí aqui é o seguinte, aqui é um histórico de guidelines, né, que foram publicados nesse tema. O primeiro foi em 2003, em que ele ainda trazia aquele termo de diabetes de início no pós-transplante. E aí, uma década depois, em 2014, foi lançado um novo consenso em que a principal mudança foi essa da terminologia, né, que eu vou falar já já, mas também ele trouxe novos parâmetros para diagnóstico, para tratamento. E no ano passado foi publicado um outro consenso, né, em que esses temas eles foram aperfeiçoados. Porém, eu já adianto que a maioria das recomendações elas não têm uma forte evidência, tá? Elas são basicamente a opinião de especialistas. Então, eu já adianto aqui que não existem trabalhos robustos nesta população, principalmente no que diz respeito ao tratamento, em termos de segurança, né? Muito embora a gente utilize as mesmas, né, a gente acaba extrapolando dos pacientes com diabetes tipo 2 para essa população. Mas é o consenso, mesmo no ano passado, ainda ele não é baseado em evidências robustas, né? Tá? Como é que acontece tudo isso? O diabetes pós-transplante, ele compartilha, né, fatores de risco que são comuns ao diabetes tipo 2. Então, obesidade, a hipertri, resistência à insulina, pacientes com hipertensão, isso tudo gera um estado de inflamação crônica, que a gente sabe que está relacionado com o DM2, mas também está relacionado com o diabetes pós-transplante, né? Entretanto, existem fatores de risco que são específicos para essa população. Então, por exemplo, a hepatite C é um fator de risco bem estabelecido, acha-se que por conta de um processo de inflamação crônica também, a infecção pelo citomegalovírus, no caso de do transplante renal, quanto maior a incompatibilidade HLA, maior o risco, né? O doador falecido, né, no caso do transplante renal também, se existe rejeição. Aí a gente tem aqui os imunossupressores, né, que vamos já falar deles. No caso de transplantados renais, aqueles que têm doença renal policística, em transplante de pulmão, aqueles com fibrose cística. Tem outros fatores de risco que não estão muito bem estabelecidos, mas a hipomagnesemia ele é citado nesse consenso também. E aqui em cima, né, gente, a gente tem aqueles fatores de risco que são comuns ao do diabetes tipo 2, né? A idade, quanto maior a idade, maior o risco, a maior a idade em que o paciente faz o transplante, né? A obesidade, a etnia, a história familiar de diabetes, a mesma coisa, né? Paciente com síndrome metabólica. Então, é como se ele já tivesse um terreno fértil e aí a gente vai acrescentar fatores específicos relacionados ao transplante, né? Aqui ele fala a mesma coisa, então isso aqui lembra muito o octeto de Defronzo, né? São os mesmos mecanismos fisiopatológicos, né? Aumento da produção hepática de glicose, diminuição da secreção de insulina, aumento do glucagon, alterações em nível muscular, etc. Tá? Mas, de novo, tem os fatores relacionados ao transplante, especialmente os imunossupressores, né? E aí a gente tem, basicamente, essas classes de imunossupressores. Os glicocorticoides, essa classe, digamos assim, mais recente, né, que são os inibidores da calcineurina, que eles são representados pela ciclosporina e o tacrolimus. Tem a azatioprina, o micofenolato mofetil e uma classe chamada de inibidores da mTOR, que é representada pelo sirolimus e o everolimus. Aí aqui, gente, é um breve histórico, né,
da imunossupressão no transplante renal. O primeiro transplante renal aconteceu aqui na década de 50. Quando foi na década de 60 e 70, a azatioprina e a prednisolona foram utilizados nos transplantes, e isso já contribuiu para uma redução da taxa de rejeição, né? Mas foi só na década de 80 que foi só na década de 80 que veio a ciclosporina, que é um inibidor da calcineurina, e aí essa taxa de rejeição aguda já caiu para 1/4, né? E aí, no final da década de 80, já veio o tacrolimus, né, que é um inibidor da calcineurina também, porém 100 vezes mais potente que a ciclosporina. E aí houve uma redução adicional do risco de rejeição aguda, tá? Então isso foi muito bom, aumentou a sobrevida do enxerto, porém trouxe outros problemas, especialmente para a gente, né? Porque é uma droga que tem um potencial de hiperglicemiante elevado. Então, no caso dos glicocorticoides, existe no transplante um esquema chamado de indução, que aqui no HU, geralmente ele é feito com uma globulina antitimócito, que é a timoglobulina, e com doses muito altas de metilprednisolona. Então, eu não cheguei a conferir qual é o esquema atual, mas são doses de 500, 250 miligramas, né, de metil durante 3 dias, acho que em dias alternados, tá? Então é uma dose alta. Só que aí, ao longo do acompanhamento, esse corticoide ele vai sendo desmamado. Algumas vezes ele é retirado, mas em outras vezes fica uma dose de manutenção, né, de 5 miligramas. E o mecanismo é o aumento da resistência periférica à insulina, aumento, né, da produção hepática de glicose. E tem alguns trabalhos mostrando que quando o paciente fica em dose de manutenção de corticoide, esse efeito na glicemia ele é muito mais atenuado, ele já fica mais fácil de manejar, né? E aí os famosos inibidores da calcineurina, como é que eles funcionam, né? Existe o linfócito T, ele tem um fator nuclear, que é esse NFAT, né? Que é um fator nuclear, é um fator ativador nuclear de linfócitos T, né? E a calcineurina é uma substância que ela promove a desfosforilação desse fator, e aí essa desfosforilação ela ativa este linfócito T, que ele vai começar a produzir citocinas, tá? Então, o que é que os inibidores da calcineurina eles fazem? Eles, obviamente, inibem a calcineurina, não vai ter ativação desse fator, e aí eu vou ter inibição da expressão gênica de citocinas. Então, esse é o efeito imunomodulador da droga, ou imunossupressor. Entretanto, essa mesma classe de drogas, elas vão atuar lá no pâncreas, vão inibir vias relacionadas com a produção de insulina, e também vão atuar inibindo a proliferação de células beta. Então, tem esse efeito imunossupressor interessante, né, em termos de rejeição, mas do ponto de vista de secreção de insulina, esse pâncreas ele vai estar bem comprometido. Existe essa outra classe, né, representada pelo sirolimus e o everolimus, que são drogas antiproliferativas, mas eles são usados mais como esquemas alternativos, quando o paciente não tem, ele apresenta intolerância ou efeitos colaterais aos inibidores da calcineurina, né? E eles também promovem a apoptose de células beta, inibem proliferação celular, e eles também são relacionados com diabetes pós-transplante. Aqui saiu desconfigurado, e o micofenolato mofetil, ele está relacionado com o tripé de imunossupressores. Então, frequentemente vocês vão ver pacientes com corticoide, tacrolimus e o micofenolato mofetil. Mas, felizmente, essa classe de drogas não está relacionada com o aumento do risco de diabetes pós-transplante.
Aqui, gente, é uma figurinha que ela é bem didática, está meio pequeno, né? Mas é interessante porque aqui em verde a gente tem uma representação da célula beta. E aqui a gente tem as classes de imunossupressores. Então a gente vê que eles têm mecanismos próprios, né, que promovem hiperglicemia, e alguns desses mecanismos são compartilhados. Então, se a gente for puxar aqui o tacrolimus, ó, nessa setinha aqui, ele atua em conjunto com a lipotoxicidade, que é promovida pelos glicocorticoides, aqui no tecido adiposo, né? O corticoide aumenta a liberação de ácidos graxos livres, promovendo lipotoxicidade. Aí junta aqui com o tacrolimus, e eles vão atuar em vias relacionadas à proliferação de células beta e secreção de insulina, né? E aí o efeito final vai ser esse daqui, ó, redução da liberação de insulina, né? Então, aqui no caso da ciclosporina e do tacrolimus, é aquela via que, né, que eu comentei, da ativação da calcineurina, também, ó, vai estar relacionado com redução da proliferação celular, aumento de apoptose de célula beta e prejuízo na secreção de insulina. Então, eu não vou falar de todos, né, de todas essas setinhas, mas é para vocês verem que existem mecanismos que são específicos de cada droga, mas eles se relacionam entre si. E o efeito final vai ser redução da liberação de insulina e da resistência à insulina também, especialmente os glicocorticoides. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? É a mesma coisa do diabetes de uma forma geral? Então, como eu comentei, a terminologia antiga para diagnosticar diabetes nessa população era essa, o diabetes, né, de início pós-transplante, né? Só que essa terminologia ela não considerava os pacientes que já tinham diabetes pré-transplante, porém o diagnóstico passou despercebido, né? Então existem trabalhos que mostram que cerca de 10% dos pacientes transplantados renais não são diagnosticados no pré-transplante. E aí isso já evidencia falhas, né, no acompanhamento pré-transplante para diagnosticar esses pacientes. Então, lembra lá do consenso de 2014, eles já trouxeram a nova terminologia de DMPT, diabetes mellitus pós-transplante, em que ele leva em conta a presença de diabetes no pós-transplante, ou seja, é o momento em que o diagnóstico é feito, tá? Independente do momento no qual ele teve início. Então, foi só um ajuste de terminologia, tá? E aí, gente, os critérios para diagnosticar são aqueles critérios clássicos que a gente já conhece, né? Aqui desconfigurou também. Mas existem condições para isso, tá? Então, a primeira delas é que o esquema de manutenção de imunossupressores esteja estável. O paciente não tem infecção aguda e que esse diagnóstico seja feito com 45 dias pós-transplante. Então, inclusive, a ADA traz esse mesmo parâmetro, né? E aí, gente, em relação à hemoglobina glicada, aí já começa a primeira coisa que é diferente nessa população. A glicada, ela tem limitações, principalmente no período pós-transplante precoce, né? Então, esses pacientes, eles facilmente cursam com anemia, e a gente sabe que a anemia, ela aumenta o turnover de hemácias, e isso está relacionado com a leitura da glicada. Por outro lado, os imunossupressores, eles também reduzem a proliferação celular na medula óssea. Então, a glicada não é um bom parâmetro, tá? Principalmente no primeiro ano, e menos ainda no período pós-transplante precoce. Entretanto, existe um consenso de que se a glicada vier alta, né, maior ou igual a 6,5, a gente considera válido para diagnóstico. Só que cuidado que ela não deve ser usada isoladamente, por conta, né, daqueles parâmetros que eu falei. Principalmente no primeiro ano pós-transplante, porque ela pode subestimar o diagnóstico, tá?
Então, realmente, o critério diagnóstico de escolha é através do TTGO, do TOTG, né? Então, o consenso ele recomenda que esse diagnóstico e também o rastreamento deve começar lá na fila de espera, que é quando a gente não tem contato com esse paciente aqui no ambulatório, né? Então, ele realmente é um método de escolha. De novo, né? A glicada ela tem baixa sensibilidade nessa população. E, assim, o TOTG ele permite não só dar o diagnóstico de diabetes, mas também de intolerância à glicose, né? Então, mesmo na faixa de pré-diabetes, né, de intolerância, existe um maior risco da perda do enxerto, de eventos cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Então, a gente consegue identificar os pacientes de maior risco pelo TOTG, tá? Coisa que com a glicada nem o diagnóstico é confiável, ainda mais em termos de diagnosticar pacientes com predisposição, né, de maior risco. E aí a gente consegue, né, ainda na fila de espera, identificar esses pacientes de maior risco. Então isso aqui é algo que deveria ser difundido aí para as equipes, né, de transplante renal, hepático, pulmonar, etc., né, para seguir melhor esses pacientes com TOTG. Certo? E aí uma vez que o paciente ele seja detectado, né, com ou glicemia de jejum alterada ou intolerância à glicose, junto com os fatores de risco para diabetes pós-transplante, é recomendado que o TOTG seja repetido anualmente, né? No último consenso no ano passado foi recomendado isso. Aí aqui, gente, é interessante, porque isso aqui é um trabalho que mostra o seguinte, eles pegaram pacientes transplantados renais, né? E eles fizeram TOTGs sequenciais. Então, eles viram que aqui, ó, mais de 75% dos pacientes desenvolveram diabetes pós-transplante nos primeiros 3 meses, tá? Mas não confunda, nos primeiros 3 meses, porém com aqueles critérios, né? Depois dos 45 dias de transplante, com os imunossupressores em doses mais estáveis, sem infecção, tá? E aí a gente vê aqui, ó, a incidência acumulada. Então, a gente vê aqui que tem aqui nos 3 meses esse aumento, né, da incidência. E aí percebam que tem uma redução, ó, ao longo de 12 até antes de 2 anos. Né? Então, o que é que esse gráfico denota? Que alguns pacientes, o diabetes entra em remissão. E a gente vê isso em alguns casos nos ambulatórios. Né? Não sei se alguns de vocês lembram, mas o paciente ele começa com insulina, drogas orais, vai fazendo hipoglicemia, você vai desmamando, às vezes o paciente fica sem nenhum tratamento. A doença entra em remissão. Isso não é tão incomum, né? Mas aí, ó, acaba acontecendo uma retomada da incidência, provavelmente por conta dos fatores de risco, né? Novos fatores de risco podem estar surgindo, por exemplo, obesidade, aqueles fatores de risco que são em comum com o diabetes tipo 2 e também relacionados à imunossupressão. Às vezes precisa aumentar a dose de imunossupressor e aí essa incidência acaba aumentando de novo. Aí, esse trabalho ele é só para reforçar, né, essa questão de que, ó, nos primeiros 45 dias não faça o diagnóstico de diabetes pós-transplante. A hemoglobina glicada, ó, use, né, utilizá-la com cautela, porque ela pode subestimar o diagnóstico, se usada até o primeiro ano pós-transplante, né? Aí aqui é o seguinte, é só para denotar que é do consenso do ano passado que ele chama muito essa atenção de sempre estar avaliando o risco de desenvolvimento de DMPT. E aqui eu vou só aumentar um pouquinho para ficar mais claro. Então, deve começar ainda na lista de espera, né? Então, deve ser reforçado os fatores de risco,
Então, a gente já pode aqui, ó, na fila de espera, identificar pacientes, por exemplo, com intolerância à glicose, né? A gente deve monitorar essa glicemia precocemente no pós-transplante, que vou já falar a respeito disso, né? Que aí é chamado de hiperglicemia persistente, não é diabetes. Ou então hiperglicemia pós-transplante precoce, não tem um termo ainda estabelecido, tá? E aí, ó, depois daqueles 45 dias, a gente pode usar o TOTG, certo? E sempre reavaliando fatores de risco, e aí a gente consegue classificar esse paciente com uma tolerância normal à glicose, aqueles que têm intolerância, junto com fatores de risco, né, para diabetes, ou os pacientes que a gente pode diagnosticar como tendo diabetes, né? Então, esse risco ele precisa estar sempre em vista, não é fazer um TOTG ali um ano pré-transplante e depois esquecer, né? Não é assim, é sempre estar sendo reavaliado. E aqui é o seguinte, ó, em relação àquele termo da hiperglicemia pós-transplante precoce, né, que não é diabetes, né? Então esse termo ele é cunhado de acordo com esses parâmetros. Se o paciente estiver internado, uma glicemia de jejum maior ou igual a 140, se for um paciente ambulatorial, né, os mesmos critérios, né, para diabetes, porém o termo aqui é outro, né? Ou se ele tiver um requerimento de insulina, em qualquer momento pós-transplante. E aí, qual é a importância deste termo? Então, a gente tem uma porcentagem muito alta, ó, de 75% a 92% dos pacientes, eles apresentam hiperglicemia na primeira semana pós-transplante. Então, é muita gente, né? Tanto é que vocês são chamados para dar parecer, não é? Do transplante, por conta desses pacientes. E qual é a relevância disso, né? Esses pacientes têm um aumento do risco de infecção, de rehospitalizações, de rejeição, de retorno à hemodiálise, no caso, obviamente, dos pacientes renais, né? Aumenta o risco cardiovascular e, obviamente, eles têm um risco maior de desenvolver diabetes pós-transplante. E como é que é o tratamento desses pacientes? De uma forma geral, gente, a gente utiliza as mesmas drogas que nós utilizamos para o diabetes tipo 2. Entretanto, né, são drogas consideradas seguras, mas entre muitas aspas, né, elas não têm interação com os imunossupressores, ou essa interação é mínima, mas a evidência ela não é robusta. A maioria dos estudos tem menos de um ano, né, de duração. E mesmo com esse consenso do ano passado, nós não podemos assim ter uma recomendação forte, né, de tratamento. Chama a atenção para o tratamento precoce com insulina, né? A insulina ela é a droga de escolha nos primeiros 2 meses pós-transplante. E aí ela vai na contramão do tratamento clássico do DM2, né? O DM2, a gente sabe que normalmente a gente começa com drogas orais, e aí a história natural da doença, ela vai requerendo o uso de insulina. Aqui é o contrário. A gente deve lançar mão, primeiramente, da insulina, tá? A gente só troca para droga oral quando essas necessidades estão mais baixas. E a ideia aqui é manter a célula beta em repouso, né? Reduz a glicotoxicidade e existe também preservação de células beta. Tá? Isso, obviamente, principalmente naquele período pós-transplante precoce. Né? E aqui é um fluxograma que eu achei interessante, porque foi a primeira vez que foi delineado aí um esboço de fluxograma nessa população. Né? Então ele coloca aqui, ó, hiperglicemia, né, no pós-operatório, insulina. É insulina. Existem alguns trabalhos com inibidores de DPP4, com a cita e a vildagliptina, que poderiam ser usados também no paciente internado, mas não tem evidência robusta, tá? No paciente que já está em nível ambulatorial, a gente vai considerar, claro que as modificações do estilo de vida aqui no centro, né?
Mas a gente vai fazer algo parecido com o que a gente faz com o tipo 2, né? Ver as comorbidades, se tem insuficiência cardíaca. O paciente tem obesidade, a gente vai usar agonista de GLP, do receptor de GLP. O paciente está com oscilação da função renal, por exemplo, aí a gente já vai utilizar insulina ou inibidor de DPP-4, né? Ajustado para a função renal, quando for necessário. E sempre considerar a insulinização se necessário. Aí aqui em relação, né, eu já comentei, mas no paciente internado, a meta é que ele fique com a glicemia entre 140 a 180, que é mais ou menos o que é recomendado para os pacientes internados de uma forma geral, né? A terapia de escolha é a insulina, como eu falei. E no paciente que recebeu alta precoce, né, recebeu alta, essa glicemia de jejum, ela pode ficar de 80 a 130 e um pós-prandial de até 180. Aqui, gente, é uma tabelinha do KDIGO, né? O KDIGO, ele lançou em 2022 várias diretrizes, né? E tem uma delas especificamente para diabetes, voltado para diabetes. O KDIGO é um grupo, né? Que é voltado para a doença renal crônica e que eles publicam várias nuances de tratamento, avaliação, né? E aí foi publicado no Diabetes Care relacionado ao diabetes. Só para lembrar que os pacientes do transplante, eles têm uma oscilação, principalmente do transplante renal, essa função renal oscila muito. Então a gente tem que estar sempre tendo que reavaliar, em termos de drogas orais, por exemplo, qual é a droga que eu vou usar, eu preciso ajustar, sempre estar ajustando para a função renal. Então, por exemplo, a gente tem aqui, que a gente utiliza mais, a dapaglifosina, pode ser usado com uma taxa de filtração glomerular de até 25, né? E a empaglifosina até 20. No caso dos agonistas de GLP-1, a liraglutida e a sema nem precisa de ajuste, tá? Mesmo naqueles com clearance muito baixo. Os inibidores de DPP-4, sempre ajustar para a função renal, tem aqueles que não precisam, como a lina, né? Mas está sempre com isso em mente. Uma tosse. Bom, e só para não passar batido, né, gente? A gente sabe que esses pacientes têm dislipidemias e os inibidores da calcineurina, eles aumentam a biodisponibilidade das estatinas. Então, essas doses, elas devem ser manejadas com cuidado. Então, dos que a gente tem mais disponível, a gente tem que tomar cuidado com a simvastatina. E existe uma menor interação com a torva e rosuva, por exemplo. Então, o ideal é a gente sempre estar trocando, tá? E, se possível, fazer em doses mais baixas, mas nem sempre é possível. Às vezes a gente tem que colocar dose alta mesmo, né? Considerando o risco cardiovascular. Aqui foi uma publicação da American Heart Association, só para chamar a atenção que eles colocam em pacientes com doença renal crônica terminal a atorvastatina como segura, né, sem ajuste de dose, mas no caso do transplante, eles chamam a atenção só para a interação com a ciclosporina, eles não chamam a atenção para o tacrolimus, que é o que a gente utiliza mais, né, aqui na nossa população. E aqui, novamente, ó, eles colocam a ciclosporina para evitar várias estatinas, no caso até da atorva, ó, evitar, tá? Mas não coloca nada em relação ao tacrolimus. A hipertensão, o KDIGO, né, ele chama a atenção que a meta de PA é de 13/8. A droga de escolha são os bloqueadores de canal de cálcio de hidropiridínicos, né, lodipina, nifedipina. Eles têm pouca interação com os imunossupressores, porém, de novo, a ciclosporina atrapalhando, né? Tem interação com o diltiazem e o verapamil também.
tá? Mas a gente praticamente não tem mais paciente utilizando ciclosporina, aqui no nosso serviço, pelo menos. Ok? Então vamos voltar aqui para o nosso caso clínico, até para o pessoal que chegou depois, né? Então eu vou só repetir, tá, gente? Então é um paciente de sexo masculino, é o Francisco, 56 anos. Ele tem hipertensão há cerca de 15 anos, tratava de forma irregular, desenvolveu uma doença renal crônica devido à hipertensão. As comorbidades: tinha ansiedade, hepatite C, era ex-etilista, sedentário, alimentação bem inadequada, e está em acompanhamento no serviço de transplante renal na lista de espera para transplante de doador cadáver, né? Então ele faz hemodiálise, é um paciente que tem obesidade, aumento da circunferência abdominal, e dos exames laboratoriais ele trazia aqui um HDL baixo, um triglicerídeo elevado e uma glicemia de jejum alterada, tá? Então, quais são os fatores de risco para desenvolver diabetes pós-transplante nesse paciente? Podem ir falando aí, sem medo. Né? Hepatite C, mais algum? Deixa eu tirar isso daqui, né? Obesidade, dislipidemia, né? Tem mais. Mas vamos lá aqui. Ó, de cara a idade, né? Lembra, acima de 40, 45 anos, quanto maior a idade de transplante, de que realiza o transplante, maior o risco, né? O paciente com síndrome metabólica, né? Obesidade, aumento de circunferência abdominal, ele tem todos os critérios de síndrome metabólica, né? O estilo de vida, que não é nem um pouco favorável. A hepatite C, que foi bem lembrado, às vezes passa despercebido, né? E tem mais um aqui que ficou meio escondido, mas é o paciente que vai receber o transplante no caso do transplante renal, né, de doador cadáver, tá? Eu poderia até citar mais um, eu não coloquei aqui, mas a questão da compatibilidade HLA. Então, quanto mais mismatches, ou seja, quanto menos compatível, isso aumenta o risco de DMPT. Bom, aí o Francisco, depois de 3 anos ali em diálise, né, ele conseguiu fazer o transplante renal, doador cadáver. Então ele fez o esquema de indução, né, com timoglobulina e metilpred, aquelas doses bem elevadas, e o esquema de manutenção. Depois, né, depois que ele recebeu alta, claro. Mas antes disso, no 10º dia de internamento hospitalar, ele começou a apresentar febre e oligúria. E aí foi começado empiricamente antibióticos de amplo espectro e o ganciclovir, ele veio, né, com a PCR positiva para citomegalovírus. E aí pediram parecer da endócrino, aí foram lá os R2, né, para parecer. E aí eles trouxeram esse monitoramento glicêmico, né? Então a gente tem aqui um jejum elevado, um pós-café também elevado, e a glicemia pós-almoço também é elevada. Então, o paciente evoluiu com hiperglicemias no período pós-transplante, ainda no hospital, né? E aí, faltou ser solicitado algum exame no pré-transplante? Qual foi o exame? Alguém poderia dizer? Aqui eu já retrocedi um pouquinho, né? Qual o novo fator de risco para desenvolvimento de diabetes mellitus pós-transplante? Qual o diagnóstico quanto à hiperglicemia? Qual o melhor tratamento da hiperglicemia? Isso aqui é uma questão prática aí dos pareceres que vocês vão dar, né? Certo? Então, qual é o exame que faltou ser solicitado no pré-transplante? Então, lembra que tinha uma glicemia de jejum de 101, né? Não tinha glicada e também não tinha outro exame, né? Que é o TOTG, né, gente? No pré-transplante já era para ter sido solicitado. Então, aquele paciente já poderia ter um diagnóstico, ou pelo menos bem avaliado o risco dele desenvolver o diabetes, né?
O novo fator de risco é a infecção pelo citomegalovírus. Tá? E aí a gente não pode falar no momento de diabetes. Tá? Lembra que a partir de 45 dias, o paciente tem que estar com doses de imunossupressores estáveis e não pode estar em vigência de infecção. Tá? Então a gente caracteriza como uma hiperglicemia pós-transplante precoce. Tá? Ou hiperglicemia pós-transplante só. E aí o melhor tratamento é a insulina. Coloquei DPP-4 interrogado, mas porque existem alguns trabalhos que mostram benefício e segurança, porém a droga de escolha sempre é a insulina. Bom, o Francisco finalmente recebeu alta, no 22º dia. Então ele saiu de alta com essa prescrição aqui de insulina, tá? NPH irregular, né, em 2 tomadas. E aí recebeu uma cartinha para agendar no ambulatório da endócrino, urgente, sempre vem urgente. E aí eles vão falar com a Aline vem falar comigo, aí nunca tem vaga, né? E aí o paciente conseguiu agendar com 6 meses depois. Na primeira consulta da endócrino, ele estava referindo muitas hipoglicemias. Então já estava com esquema de manutenção, tacrolimus e prednisona. A glicemia de jejum de 68, trazia uma creatinina ainda elevada, com a taxa de filtração ali de 31. E aí, a conduta do ambulatório foi começar a insulina, 10 unidades. Aliás, reduzir a dose, desculpa. Foi retirada aqui a insulina regular e deixou só a insulina basal. Tá? Alguém tem algum palpite por que foi feito isso? E não feito metformina? Lembra que já são 6 meses, né? Pós-transplante aqui. Por que não foi feito metformina, nem outra droga? Por que foi só reduzida a dose de insulina? Né? Ó, a resposta está aqui, né, gente? É um paciente que tem uma taxa de filtração muito limítrofe. E aí estou sendo aqui bem realista mesmo. A gente está no ambulatório do HU, no SUS, o paciente não tem como comprar outras drogas, a gente tem as sulfonilureias, porém uma taxa de filtração muito limítrofe. Eles oscilam muito essa taxa de filtração, então, na conduta lá com a doutora Lara, ela sabiamente fez essa escolha de deixar só com insulina basal. Aí o paciente voltou 3 meses depois, melhorou, mas ele ainda tinha muita hipoglicemia, né? Trazia uma glicada de 6,4, uma glicemia de jejum de 102, o IMC dele de 37, tá? E aí foi reduzida a dose de insulina dele para 6 unidades. E ele ficou bem, né? Então, quais os motivos para ter ocorrido a melhora nos níveis glicêmicos desse paciente? Né? Ele saiu do hospital insulinizado, basal bolos, e aí evoluiu com hipoglicemia em casa, teve que reduzir a dose de insulina só com basal. E na outra consulta, maior redução da dose de insulina. O que é que pode ter acontecido? Alguém sabe dizer? Algum palpite? Vou passar aqui o próximo. Além da insulina, quais outros tratamentos poderiam ter sido propostos ao paciente? Ó. Então, por que melhora a glicemia desse paciente? Primeiro que ele recebeu alta, né, gente? Diminui estresse de internamento, o paciente saiu daquele quadro infeccioso, os imunossupressores foram sendo desmamados ou reduzidos as doses, né? E assim, ele ainda, o IMC dele inicial era 39, agora está 37. O paciente aderiu melhor, né, às mudanças de estilo de vida, perdeu peso. E tudo isso conflui para a melhora da glicemia dele. E aí, assim, a gente poderia utilizar na prática quaisquer outras drogas, né? Desde que seja individualizado. Porém, no contexto do SUS, considerando que ele ainda tem aquela taxa de filtração muito limítrofe, a gente optou por mantê-lo só com insulina basal, ok? E eu acho que esse é o último slide, né, gente? Então, agradeço, tá?